Oi, pessoal. Bom, entramos agora no nosso módulo 3 e nós temos alguns assuntos importantes para discutir nesse módulo. Ampliando aquele entendimento, né? A gente já veio discutindo essas questões relacionadas à APS gestão desde lá o nosso primeiro período, e a gente vai observando que a gente vai ampliando os conceitos, né? A gente vai se apropriando desses conceitos e compreendendo como esses conceitos estão inseridos no contexto da produção do cuidado. A temática anterior nós lidamos exatamente com a gestão do cuidado em saúde e hoje a gente vai comentar um pouco sobre a gestão da clínica, né, que é fundamental no processo de desenvolvimento das ações e serviços dos sistemas de saúde. Bom, antes de falar um pouquinho da gestão da clínica, o nosso texto, né, que a gente mandou para vocês, a gente começa fazendo uma revisita, né, o contexto da nossa atenção primária à saúde do Brasil, que é a base do nosso sistema de saúde. E a gente observa, né, que a nossa atenção primária à saúde ela tem uma heterogeneidade de modelos da própria atenção primária à saúde. Aí nós vemos as nossas unidades tradicionais, né? E temos as nossas unidades de saúde da família. Evidentemente que temos também no contexto o crescimento das unidades ambulatoriais de pronto atendimento médico, que podemos citar como exemplo as UPAs, né? Nós acabamos incorporando as práticas de trabalho na APS, aquela tradição de trabalhar com programas, né, e ações focadas em situações epidemiológicas mais relevantes. Então, na própria atenção primária à saúde, a gente ainda observa uma certa dissociação entre a vigilância da saúde e a assistência. E também ações focadas em programas específicos, hipertensão arterial, diabetes, doenças infecciosas de relevância epidemiológica, como tuberculose e hanseníase, e grupos, né, gestantes, idosos, crianças, né, pré-natal, aí dentro do contexto de avaliação da saúde da mulher. E um outro problema que a gente observa também no contexto da APS é a nossa atenção primária não qualificada para dar as respostas devidas, né, às nossas demandas. Isso compromete a resolutividade do sistema. Também nós ainda temos grande dificuldade de acesso aos serviços de EPS, apesar de que a gente fala que a EPS é uma porta de entrada, porta aberta, mas ela não está porta aberta, né? A gente procura o serviço na APS e às vezes não tem atendimento naquele dia, ou aquele dia é o dia de um programa e não tem atendimento à nossa demanda espontânea, né, as necessidades de saúde. Isso também dificulta o processo. Além disso, a própria organização da estratégia de saúde da família, né, em território definido, em áreas e microáreas, esse território acaba funcionando como barreira. Ou seja, quem é de uma unidade não pode ser atendido, né, naquela outra unidade, apesar de que more perto ou que o fluxo, né, de atendimento passe por aquela unidade. Além disso, esse território, né, significa que se eu mudo de um território, eu acabo perdendo todo o meu histórico de vínculo com a unidade anterior. E isso prejudica a longitudinalidade e a própria continuidade do cuidado. A nossa organização deficiente, ainda deficiente nas nossas redes de atenção, promove um agir clínico fragmentado, né? Nossa lógica assistencial ela é prescritivista, ou seja, a gente acaba atuando na superficialidade da demanda e com isso até trabalhando com medicalização da demanda social, e tudo isso fragiliza o cuidado, né? Nossas ações são, em geral, voltadas para a produção de procedimentos e cuidados imediatos,
Nossa regulação ainda, né, tem uma ineficiente logística. Trabalhamos muito mais com gestão de patologias do que gestão de condições de saúde. A gente já abordou essa temática, né, anteriormente. E com isso a gente tem uma fragilidade no reconhecimento dos determinantes sociais da população para o desenvolvimento das ações cotidianas na PS. A nossa participação popular ainda é incipiente, né, ineficiente. Então nós temos uma gestão compartilhada ainda deficitária, né? O financiamento também, a gente observa um financiamento deficiente das ações de saúde dentro do sistema e o nosso atendimento pouco humanizado nesse contexto. Então é esse texto inicial que a gente revisita a PS, a gente faz abordagens dessas condições limitantes do nosso sistema, né, que estão relacionadas com a atenção primária à saúde. Além disso, a gente observa, né, a crescente especialização da assistência médica, crescente incorporação tecnológica e com isso cada vez mais custos, né? O nosso modelo ainda é centrado no modelo hospitalocêntrico, no modelo médico hegemônico centrado, em que o médico é a figura principal no contexto da produção do cuidado. E a nossa gestão ainda demanda uma melhor profissionalização para avançar nesse contexto da gestão do sistema de saúde. Bom, o texto também aborda algumas manifestações objetivas da fragmentação das ações no SUS, né? Dificuldade de desenvolvimento de vínculo, né? Comunicação deficiente em diferentes pontos de atenção em saúde, os pontos parecem que ainda estão desconectados na rede, longas esperas com filas, né? Tanto na questão hospitalar quanto na atenção médica especializada e nos serviços de apoio diagnóstico terapêutico. E com isso a gente tem uma fragilidade dos nossos sistemas logísticos integradores, né? As nossas centrais de agendamento, sistema de transporte sanitário, sistema de regulação, a gente tem ainda uma fragilidade desses sistemas. Nossa ênfase ainda é na atenção à saúde voltada para as condições agudas, então a gente tem foco na patologia, na cura, né? A fragilidade das funções resolutiva e coordenadora da atenção primária ainda são evidentes. A ausência de diretrizes clínicas que normalizem o processo do cuidado em saúde, algumas deficiências quantitativas, né? Então, não só da questão da qualidade, da qualificação dos profissionais, mas também quantitativas de recursos humanos. Nossa educação, tanto continuada quanto a educação permanente em saúde, ainda precisa ser ampliada e aprimorada. A infraestrutura de boa parte das nossas unidades, né, de atenção primária e mesmo de atenção secundária são inadequadas. E nós temos uma grande deficiência nesse processo de trabalho, né, na micropolítica do trabalho, em essencial na questão do trabalho em equipe. Bom, para falar de gestão da clínica é importante a gente falar da singularidade dos sistemas de saúde, né? O sistema de saúde são sistemas sociais complexos, né? E um sistema complexo é aquele sistema que não é um estado, é um processo, né? Então, isso significa que cada componente desse sistema pertence a um ambiente, né? E que esses ambientes eles se interagem, né, pelas suas partes. E como é um processo de cuidado em saúde, as incertezas são sempre presentes, né? Afinal, a saúde não é uma ciência exata. Nada é fixo, ao contrário, né, existe um constante movimento de ação e reação, de mudanças que vão acontecendo com o passar do tempo. E as características singulares, né, dos sistemas complexos, ou seja, dos sistemas de atenção em saúde nesse caso, nós temos essas características biológicas que a gente abordou, né, das incertezas, da existência dos riscos, da suscetibilidade dos valores societais. Então,
demanda falar de contexto, não dá para desvincular a questão do sistema, do contexto, do momento que a gente está falando, e as singularidades, né, econômica, tecnológica e organizacional, que a gente vai falar mais um pouquinho. Bom, importante quando a gente fala de sistema em saúde é lembrar que o cuidado em saúde ele é fundado num processo de micropolítica de trabalho, né? O trabalho em saúde é um trabalho que produz serviços, objetos e procedimentos, mas produz também afetos e relações. Ou seja, nós temos práticas e saberes assistenciais e sanitários, né? Com isso nós temos instrumentos e tecnologias próprios, que a gente já avaliou, né? As tecnologias leves, leve-duras, tecnologias duras. O médico, no seu trabalho, o profissional de saúde, ele tem uma caixa de ferramentas, e o mundo do trabalho em saúde envolve tanto trabalho vivo quanto trabalho morto, né, que a gente já abordou anteriormente. O trabalho em saúde é de natureza relacional, né, envolve experiências de vida, subjetividades, e não se faz saúde sem vínculo, né, sem relação médico-paciente, sem empatia. O produto produzido em saúde, ele tem um valor de uso e tem um valor de troca também, né, de quem troca esse trabalho por um ganho para a sua subsistência. E muito importante, o trabalho em saúde é de consumo imediato, ele é consumido enquanto está sendo produzido, já falamos isso, ele é um trabalho que não tem vida de prateleira, né? E é um trabalho coletivo, um coletivo de profissionais, né, produzido a múltiplas mãos e olhares. Quando a gente fala de singularidade econômica dos sistemas de saúde, a gente vai verificar, na verdade, que o sistema de saúde ele é um sistema que tem um mercado considerado imperfeito, né? Nós temos necessidades e nós temos oferta e demanda. Isso não fecha, né? Exatamente porque, primeiro, nós estamos falando de uma mercadoria que é produzida, né, que trabalha num processo de imprevisibilidade das doenças. Então, não há como testar essa mercadoria antes do consumo. Então, daí a questão do vínculo, da confiabilidade, né, e esse produto zero defeito. A própria demanda do serviço de saúde ela é irregular e imprevisível, né, porque ela envolve a questão dos ataques às integridades, né, a integridade das pessoas. Então, você vai demandar o serviço na medida em que você tem uma agressão, uma necessidade de saúde, né? O custo da doença, ela leva a uma diminuição ou perda das capacidades pelos indivíduos. O produto e a atividade de produção, quando a gente avalia, na verdade, eles são idênticos, né? Porque se consome exatamente o que se produz e ao mesmo tempo, né? O comportamento dos profissionais de saúde buscam o bem-estar do consumidor. Então, a atuação dos profissionais de saúde desculpem, buscam o bem-estar do consumidor. Então, teoricamente, estão destituídos de auto-interesse. A propaganda e competição por preços praticamente é inexistente nesse contexto, né? Na verdade, esses serviços são orientados pelas necessidades de saúde das pessoas. Nós temos muitas externalidades nesse mercado, né? E essas externalidades elas envolvem benefícios e prejuízos para as pessoas ou para os outros, ou para os outros, né? Exemplo, a tuberculose. Se a gente não trata a tuberculose, a pessoa vai poder transmitir para outras pessoas. Ao mesmo tempo, se eu trato a pessoa, eu também estou fazendo benefício para os outros, que iniciando o tratamento, a pessoa deixa de ser bacilífera. E nós temos a questão de regulamentação do processo com a legislação de patentes, né? Então, equipamentos, os medicamentos, e com isso a gente pode ter grandes monopólios nesse contexto. Quando a gente fala em singularidade organizacional, a gente vai observar que, na verdade, os sistemas de saúde são organizações profissionais. Por quê? Porque exige, o que é produzido por indivíduos, né, que demandam habilidades estruturadas, que são formalizadas no processo de formação. Então, a produção ela exige uma qualificação de alto nível,
ou seja, nós temos necessidades complexas e variáveis que demandam respostas, né, qualificadas. As normas são definidas por associações profissionais. Então nós temos o contexto ético, o contexto moral definido dentro de conselhos, né, de especialidades, de profissões. Há uma alta liberdade nas decisões profissionais. Isso invoca uma autonomia relativa. E isso traz tanto uma questão de complexidade como uma questão de variabilidade muito intensa. Na medida em que a gente está lidando com sujeitos, não são iguais, né? Temos serviços de apoio ao contexto de trabalho, mas a maioria dos profissionais consegue realizar todo o processo. Então, mesmo que ele acione serviços de apoio, o fio condutor é dado pelo profissional. Com isso, a gente observa, né, um deslocamento da gestão de meios para a gestão de fins. Ou seja, a maioria dos resultados são difíceis de se estabelecer e de se medir. E dentro desse processo de organização profissional, opera-se microdecisões clínicas, né? Então é uma organização dialógica, de conversas, né, em que a gente tem elementos direcionadores, diretrizes dentro do contexto da produção do cuidado. Bom, evidentemente que ao tratar das organizações, né, dos sistemas de saúde como organizações complexas, existem leis e princípios que a gente aborda, né? A gente apresentou no texto para vocês alguns princípios e leis que estão envolvidos, né, no funcionamento dos sistemas de saúde. Aí nós temos algumas equações, né, leis e alguns princípios que a gente vai abordar um pouquinho sobre eles. Primeiro, a equação de Evans. A equação de Evans indica que em qualquer sociedade, em qualquer tempo, o total das receitas disponíveis para atenção à saúde deve ser igual ao total de rendas recebidas pelos prestadores de serviços e ambas devem ser iguais ao total de bens e serviços utilizados para atenção à saúde. Em resumo, total de receita é igual ao total de renda, que é o total de despesas. A gente avaliou muito isso na questão do Sistema Único de Saúde, na questão do PPA, se vocês lembram, né, do orçamento. Eu só vou poder prever a renda que eu tenho na medida em que está possível de ser orçado, né? Aquilo que eu tenho de possibilidade de incorporar ao meu contexto. E eu só posso gastar aquilo, né? Ou seja, eu tenho um orçamento finito e eu só vou gastar com base exatamente nisso. Né? Então, e lembrando que se eu tenho qualquer mudança numa dessas variáveis, a gente deve equilibrar. Se eu tenho mais receita, isso significa, evidentemente, né, que eu vou ter maior renda, e aí eu posso aplicar em outras questões. Né? Mas, por exemplo, se há uma diminuição de receita, a tendência é que eu preciso incorporar algumas variáveis compensatórias para que eu não tenha despesa maior do que receita e não tenha como pagar. Então, muito importante essa questão da equação de Evans, que fala, né, o que eu tenho que fazer, eu tenho que me adequar ao que eu tenho para gastar. Lei de Wildawski. A lei de Wildawski, ela fala o seguinte: os gastos dos sistemas de serviços de saúde vão aumentar até atingir o nível dos recursos disponíveis, de modo que esse nível deve ser limitado para manter os custos controlados. É a lei da despesa médica, né? A lei do saco sem fundo. Se eu não limitar, né, até o meu limite do nível que eu posso gastar, a tendência é que eu não consiga manter os meus custos controlados. Né? Porque o serviço de saúde, na medida em que as necessidades de saúde tem muita variabilidade e muitas incertezas,
há uma propensão ao crescimento incontrolado dos gastos em saúde. Então é importante que a gente estabeleça tetos financeiros. E esse é um exemplo da lei do Yudavsky, né? Quando a gente avalia tetos financeiros do SUS, exatamente para eu saber, até ali eu posso ir. Né? A partir dali a gente já começa a não ter recursos disponíveis para poder implementar as ações de saúde. Lei de Hammer, né? A lei de Hammer identifica, e a gente pode falar tanto de hospital quanto dos serviços assistenciais, né? Só há leitos hospitalares, só há consultas disponíveis, né? Quando a gente fala de especialidade, só há exames disponíveis, né? Se eu tenho isso disponível, a tendência é que seja usado. Ou seja, se eu contrato um cardiologista e coloco lá na minha unidade, né, a tendência é que se eu coloque 20 consultas, eu use as 20. Se eu colocar 40 consultas disponíveis, eu vou acabar usando as 40 consultas. Ou seja, a capacidade instalada determina o uso. Então, por isso é bom, a gente tem que planejar muito bem o que é a nossa capacidade instalada, porque a capacidade instalada ela acaba induzindo, né, o uso, ou seja, indução da demanda pela oferta. E com isso a gente tem um exemplo, né? Pequenos municípios onde eu tenho hospitais de pequeno porte, a minha tendência é utilizar os leitos que eu tenho disponíveis. Aí eu acabo internando pessoas que não deveriam estar internadas, né? Ou seja, internações sensíveis à atenção primária à saúde, né? Que não deveriam estar lá. Mas eu tenho um leito disponível, eu acabo induzindo essa demanda, né, na medida que eu tenho a oferta. Lei de Hart. A lei de Hart identifica a lei da atenção inversa, ou seja, a disponibilidade de boa atenção à saúde tende a variar na razão inversa das necessidades da população. Isso indica, né, a possibilidade de a gente produzir iniquidades. Ou seja, as pessoas que têm maior poder aquisitivo, maior acesso à educação, maior acesso aos meios, né, econômicos, eles acabam fazendo melhor uso dos serviços, tendem a receber atenção mais especializada, ocupar mais leitos em hospitais melhores equipados, receber mais cirurgias, ou seja, tem mais oportunidades. E opor-se a isso significa buscar garantir a equidade, ou seja, trazer a equidade para o centro das agendas sanitárias e fazer um bom trabalho de regulação, para que tenham acesso às ações e serviços de saúde exatamente as pessoas que necessitam daqueles serviços, né? Ou seja, se eu tenho bons serviços, a necessidade que eu busque os bons serviços, né? A disponibilidade de boa atenção à saúde tende a variar na razão inversa das necessidades de saúde. Eu acabo usando o que é bom, né? Então, isso é uma questão importante dentro do contexto ao pensar os sistemas de saúde. A variabilidade na prestação dos serviços de saúde. Estudos mostram para a gente que os serviços prestados acabam sendo, né, utilizados por pessoas que não os necessitam, e com isso a gente vai aumentando o custo do sistema de atenção à saúde, né? Conforme a gente disse, medicina não é ciência exata, tem uma grande variedade de procedimentos sanitários, um alto grau de incerteza, né? E a gente acaba promovendo a gestão da utilização, né, com foco na efetividade, eficiência e segurança. Quando a gente fala dessa variabilidade, a gente quer dizer que a gente precisa prestar os serviços certos para as pessoas certas. Então, que utilizem o serviço as pessoas que necessitam daqueles serviços. Evidentemente, nem toda variabilidade é ruim, né, na medida em que nós estamos lidando com a incerteza, com a singularidade do sujeito. Então, quando eu falo na medicina centrada na pessoa, eu tenho que pensar no indivíduo, né, e na família. E tudo isso repercute nas minhas tecnologias médicas. A lei da caneta do médico, outra lei interessante, né, que abordada nesse contexto,
na medida em que a gente acaba transferindo o poder decisório para os trabalhadores da ponta, que é quem está produzindo o cuidado. Quem produz o cuidado é que praticamente determina o que se gasta com o cuidado. E a gente observa que, na medida em que diagnóstico, né, e terapêutica é uma atribuição dos médicos, grande parte dessas decisões clínicas e terapêuticas provém dos médicos, e nós médicos somos grandes gastadores, vamos dizer assim, né, ordenadores de despesas do sistema de atenção à saúde. E isso se dá através da nossa caneta. Por isso a gente fala, né, caneta, computador, alguma coisa, e ficou conhecido como lei da caneta do médico. Isso assinala para a gente que a gente tem que buscar instrumentos de gestão da clínica de forma a ofertar serviços necessários de comprovada efetividade e segurança, exatamente para gastar certo, né, com coisas certas e que tenham realmente resultados, para que isso não comprometa, né, o custo do nosso sistema de saúde. Lei da concentração de severidade das condições de saúde e dos gastos com serviços de saúde. Né? Essa lei ela aponta que uma pequena minoria de portadores de condições de saúde muito complexas é responsável por uma grande maioria de gastos da atenção à saúde. Ou seja, na verdade, no sistema nós temos uma distribuição desigual dos recursos, né? Ou seja, as pessoas mais graves consomem a grande maioria dos recursos de saúde quando comparadas com o total da população. E as operadoras de serviço, elas estão atentas para essas questões, né, os planos de saúde, e exercitam constantemente a seleção de risco. Então, por exemplo, planos mais caros para pessoas mais idosas, né? Planos mais caros com patologias pré-existentes ou até seleção e identificação de não vou vender o plano por causa das... você não cabe nessa agenda de serviços vendida pela operadora por causa das patologias pré-existentes, né? Então, importante nessa situação, quando a gente fala do sistema público de saúde, é a gestão de casos, né, que se faz necessária para que a gente possa apontar recursos certos, na hora certa, para as pessoas certas. Bom, falamos um pouquinho aí desses princípios, alguns fundamentos relacionados à questão da gestão da clínica, a gestão dos sistemas de saúde. Mas, na verdade, o que seria a gestão da clínica? O que é? Né? Para que serve? Como é que se faz gestão da clínica? A gestão da clínica ela tem origem em dois movimentos principais, né? Na atenção gerenciada, managed care, né? E na governança clínica, clinical governance. E aí nós temos, na atenção gerenciada, a gente começa a apontar assim, nós temos que ter porta de entrada, né? E a porta de entrada, atenção primária à saúde, que também deve coordenar o fluxo dos indivíduos pela rede de cuidados. E esse serviço eles têm realmente que estar dispostos em redes e tem que dar garantia de acesso para as pessoas. E na governança clínica, a gente aponta para melhoria contínua da qualidade, ou seja, a busca de manutenção de padrões clínicos de alta qualidade, ou seja, a excelência clínica, com foco nas necessidades de saúde e na universalidade, né, de atendimento de todos os indivíduos. Então, esses dois movimentos, eles trazem, né, elementos que se incorporam ao contexto da gestão da clínica. A governança clínica ela apresenta 6 elementos fundamentais. Primeiro, a educação permanente dos profissionais de saúde, que a gente já avaliou, né, a importância da educação em serviço, a auditoria clínica, não mais como aquela questão punitiva, né, mas como uma questão de busca de padrões de excelência dentro do contexto da produção do cuidado. A efetividade clínica, a gestão dos riscos, né, seja para as pessoas, seja para os profissionais, ou seja para a própria organização, para o próprio sistema, o desenvolvimento das novas práticas clínicas e a incorporação
dessas novas práticas em diretrizes clínicas e a transparência de todo o processo, né? Com isso, a gente pode agora apontar um conceito da gestão da clínica, né? É a aplicação das tecnologias de microgestão dos serviços de saúde destinados a promover uma atenção à saúde de qualidade, centrada nas pessoas, né? Efetiva, ou seja, estruturada em base com evidências científicas, segura, que não cause danos às pessoas usuárias e aos profissionais da saúde, eficiente, ou seja, provida com custos ótimos, oportuna, ou seja, prestada no tempo certo, equitativa, de forma a garantir a justiça social, né, reduzir as desigualdades injustas, né, ou seja, as iniquidades, e ofertada de forma humanizada. As tecnologias da gestão da clínica que a gente vai discutir, nós temos apresentamos para vocês um quadro, né, em que a gente tem as diretrizes clínicas e dessas tecnologias mães, que a gente poderia chamar assim, né, das diretrizes clínicas, se derivam outras tecnologias importantes, né, gestão da condição de saúde, gestão do caso, gestão da auditoria clínica, né, e a lista de espera. Então, essas tecnologias que a gente vai discutir um pouquinho e a gente vai discutir na nossa próxima conversa que a gente vai fazer daqui um pouquinho, tá certo?